Muito bem, amigos cabeças de gasolina. Estamos de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Ainda tem algumas coisas para resolver da vida não virtual, mas eu prometi para mim mesmo que eu vou mandar uma tempestade de vídeos para vocês nesse final de semana para ver se a gente compensa um pouco do que ficou faltando nesse último mês. Ainda faltam uns 10, 15 dias aí de tempestade aí na vida não virtual, mas eu já quero começar nesse final de semana com uma grande tempestade para vocês. A notícia que eu escolhi hoje é uma que eu achei muito interessante, que é sobre a Manor. Vocês sabem que a gente, naquele nosso especial do começo de ano, a gente falou da Manor, que ela estava morta, chegou a ser praticamente extinta, venderam a sede dela, ela entrou em concordata, ficou sendo administrada por uma espécie de administrador de massa falida que existe lá na Inglaterra. Mas o que aconteceu? No último minuto, aos 47 do segundo tempo, apareceu um investidor, que era o tal do Fitzpatrick, esse cara que era o dono da Ovo Energy. Essa Ovo Energy é uma empresa que fornece aí eletricidade, essas coisas. O cara é milionário e ele salvou a Manor. Sendo que os dois caras que conseguiram pilotar a Manor desde os tempos da Fórmula 3, GP2, etc., sempre foram John Booth e Graham Loudon. Esses dois caras são realmente os diretores, assim, os executivos ali da Manor. Mas entrou esse cara para ser o dono. O que aconteceu? Ele comprou a Manor por uma ninharia. Ele teria pago apenas 500 mil libras esterlinas pela equipe. E com isso ele tinha o que na mão? Uma equipe de Fórmula 1 com vaga no grid, e como eles tinham conseguido ficar entre os 10 melhores nos dois últimos anos, que foi 2013 e 2014, ele tinha direito a 50 milhões de dólares por ano por causa daquela grana do Bernie que vai para as equipes conforme o desempenho e etc. Então a ideia do cara foi que ele ia pegar essa equipe por uma ninharia, sendo que era uma equipe que ia receber dinheiro. Então ela podia ser viável e ele podia, em vez de tendo comprado ela por 500 mil libras, vendê-la por muitos milhões de dólares. Então o cara não foi nada bobo, apesar dele ser um fã de Fórmula 1, esse cara aí, o Fitzpatrick. Mas agora, nessa sexta-feira, o que aconteceu foi que teve essa notícia muito triste aí, que foi a saída desses dois caras muito tradicionais da Manor, do tempo da Marussia, do tempo da Virgin, do tempo das categorias de base, que são o John Booth e o Graham Loudon. Alguma coisa nessas manobras aí desse cara, do Fitzpatrick, que é o dono da equipe, não estão descendo bem com os caras e eles resolveram saltar fora, ao que parece. É uma pena, porque tem muito funcionário que é amigo dos caras e que pode ir embora também. Então, de certa forma, chega quase a ficar em perigo assim, a existência da Manor por ano que vem. Justamente essa que foi uma história, né, que todo mundo ficou tão feliz, era para ter só 9 equipes, apareceu a 10ª e tal. E assim, vamos ver o que vai acontecer. O mais importante é o seguinte: a gente sabe que o Bernie não gosta dos caras, o Bernie Ecclestone, porque assim, ele fala que os caras eles só fazem o coast and collect, que é o que significa mais ou menos, você vai ali de leve, né, em baixa velocidade, cozinhando galo, com a fritura em baixa temperatura, e vai tentando receber a grana ali. O Bernie não gosta disso. A filosofia do Bernie é que o cara tem que enfiar dinheiro em grandes quantidades na Fórmula 1 para então um dia ele começar a receber um pouco. Então, por isso que ele não gosta dos caras, né? Você vê como é uma atitude tão diferente do automobilismo na América do Norte, que é uma coisa que eu acho que a Fórmula 1 podia tentar não ter tanta alergia a essa abordagem. Que na América do Norte, tanto na NASCAR como na Indy, etc., tem gente que está lá só pela grana. O cara, puxa, consegui classificar o carro para Indy 500, ou então o outro tem uma equipe de terceira categoria lá na NASCAR, mas ele consegue uma vaga na Série B da NASCAR e dele chega em 10º e já consegue com isso sustentar os funcionários e tal. Essa equipe que tenta ganhar dinheiro com o automobilismo é uma coisa que o Bernie odeia. Ele acha que o cara tem que ir lá e gastar pra cacete. Então é uma pena que ele ainda não perdeu essa alergia que ele tem por isso. Então ele ficou muito brabo quando a Manor foi para a Austrália sem equipamento, nem para ligar o carro, e ficaram lá. Vocês devem lembrar, né, que eles ficaram fingindo lá que iam correr e não correram. E ele chamou os caras lá depois, na volta na Inglaterra, e deu um sabão fenomenal. Então vamos ver o que reserva aí para o futuro essa história da Manor, porque o cara da Ovo parece que brigou com os caras que tocam a equipe, e agora vamos ver o que vai acontecer. Um dos boatos que circula é que esse cara aí, o Fitzpatrick, já conseguiu mostrar a equipe enquanto negócio para vender para 2 grupos de investidores. Um dos Estados Unidos, você imagina que divertido, ia ter daí a Haas e a Manor com capital norte-americano,
e também para um pessoal do Oriente Médio, ou da Ásia já lá do Extremo Oriente. Então, parece que nenhuma dessas negociações foi muito para frente, que todo mundo achou que esse cara tá meio louco demais. Isso é uma coisa que acontece às vezes na Fórmula 1, do cara que ele é muito bem sucedido em outras áreas, por exemplo, esse Fitzpatrick com a Ovo Energy, ou então o Tony Fernandes, que é um cara de supremo sucesso, e tantos outros mega empresários que eles entram na Fórmula 1 falando, cara, que legal, agora eu vou ter uma equipe de Fórmula 1. Só que a Fórmula 1 ela é muito mais difícil e desafiadora do que esse pessoal acha. Então, se você não é do ramo mesmo, você acaba se estrepando muito feio. Vamos ver se esse tal Fitzpatrick acaba sendo uma exceção à regra, mas eu fico meio ali em cima do muro para ver o que vai acontecer. Então, meus amigos, vamos ver aí pro futuro o que dá. Um abração para todo mundo e até a próxima.